A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que nos ouvem, mais um devocional aos nossos corações nessa segunda-feira. E eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 5 e o verso 16, apenas um verso, que diz assim: E Elisama, e Eliada, e Elifelete. Repetindo, Elisama, Eliada, Elifelete. Parece estranho, né? Ler esse texto ou esse verso citando 3 nomes, mas na passagem de 2 Samuel capítulo 5, você vai ver que quando Davi ele é ungido pela terceira vez, só que rei de todo Israel. Essa é a terceira unção de Davi, quando ele é agora rei de todo Israel. Há quem diz que Davi foi chamado com seus 15, 16, 17 anos, né? Mas aqui no capítulo 5 você vai ver que ele só foi rei aos 30 anos. E também do capítulo 5 vai falar sobre os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Ao total, os que nasceram em Jerusalém são 11 filhos. Mas o que me chamou mais atenção, que Deus colocou algo no meu coração, foi o verso 16, citando apenas 3 nomes. Veamos o primeiro nome do capítulo 16, que é Elisama. Um nome meio estranho, mas quando você vai olhar o significado, Elisama significa Deus me ouve. Deus me ouve. Aí você fica sem entender, mas por que ele colocou o seu nome? Aí quando você volta um pouco atrás, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, você vai ver que Davi, ele marchou, né, para a guerra contra o povo de Israel. Mas quando chega lá, não deixa ele guerrear. Então ele volta para a cidade. Ao voltar para a cidade chamada Ziclá, que era onde ele estava juntamente com seus homens, ele chega lá e toda a cidade está queimada, foi sitiada pelos amalequitas. Naquele momento Davi chora, porque lá estava filhos, lá estava esposas, as mulheres dele, e ele vê tudo queimado, ele vê tudo destruído. O que me chama mais atenção, depois do choro, do lamento, e o povo quer apedrejar Davi, porque também as suas esposas e filhos tinham sido levados cativo, Davi vai consultar o Senhor. E quando ele consulta o Senhor, ele clama ao Senhor, ele consulta o Deus Todo-Poderoso, perguntando: Senhor, perseguirei os meus inimigos? No verso 8 do capítulo 30 de 1 Samuel, e o Senhor ouviu a Davi e disse: persegue. Aqui nós vemos aqui o significado do primeiro nome, que está no capítulo 16. Elisama, Deus me ouve. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você pensa que Deus não está mais te ouvindo, nem está te escutando. Mas hoje tem o Elisama na sua frente. Deus está te ouvindo. Você pode chorar, estar triste, angustiado, mas quando você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. O Senhor ouviu a Davi e disse: persegue, eu vou dar eles nas tuas mãos. Aí quando nós vamos lá para o Salmo 40, o verso 1, Davi diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Elisama, Deus nos ouve, Deus nos escuta. O segundo nome do capítulo 5 e o verso 16 é Eliada. Aí quando você vai olhar o significado deste nome, você vai ver assim, ó, Deus me conhece. Deus te conhece, a sua sinceridade. Deus te conhece o teu clamor, Deus conhece a sua caminhada. Eu acho muito isso interessante, porque quando você volta de novo no capítulo 16 de 1 Samuel, verso 11 diante, Davi estava apacentando as ovelhas do pai, bem longe, detrás das ovelhas. Ninguém conhecia, ninguém sabia, mas Deus conhecia a Davi. Eu acho isso muito interessante. Ele estava apacentando, e quando Samuel vai ungir um novo rei para Israel, e o seu pai mostra todos os mais fortes, os mais belos, e aí de repente Deus fala: não é esse. E Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Diz: ainda tem mais um.
O que eu quero dizer com isso? Deus te conhece. Talvez ninguém dá valor para você. Talvez ninguém quer saber de você. Mas tem um Deus te olhando. Ele te conhece. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, bem longe. Bem longe. Ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era Davi. Mas Deus conhecia a Davi. Deus sabia quem era Davi. Deus te conhece também. Acalma o teu coração. Deus vai mandar te chamar. Você vai sentar na presença do Senhor e ninguém vai comer aquilo que Deus preparou para você. O terceiro nome que me chama a atenção do verso 16 é Elifelete. Sabe o que significa? Deus me salva. Quando você olha em 2 Samuel, o capítulo 24, Davi faz algo que não era para ser feito. Ele começa a numerar o seu exército, do qual Deus nunca tinha mandado. Pelo seu próprio coração ele começa a numerar. E Deus agora se ira contra Davi. Então agora vem um anjo e matando muitos ali. Presta bem atenção contra quem você está indo, irmãos. Se é contra homem, Deus te livra, mas se é contra Deus, quem vai te livrar? Faça só a vontade de Deus, não faça a sua, não. Faça conforme Deus te orienta, não faça conforme o teu coração está mandando, não. Faça conforme o Senhor quer. Davi é castigado por numerar o povo sem Deus mandar. Davi vê o anjo que destruía o povo com peste. Mas Davi edifica um altar ao Todo-Poderoso. Ele sacrifica a Deus. E aí nós vamos entender o nome Elifelete. Deus me salva, ou Deus me salvou. Quando você vai olhar também lá em Salmo 51, verso 12, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E volta a dar-me a alegria e a tua salvação. Deus me salva. Talvez você está pensando: meu filho não tem mais jeito, minha esposa não tem mais jeito, meu esposo não tem mais jeito, mas Deus manda te dizer: Elifelete, Deus salva, Deus renova, Deus restaura aquilo que é necessário na tua vida. E nessa manhã, tome essa posse dessa palavra ao teu coração e para a tua família, entendendo que Deus te ouve em tempos difíceis, entendendo que Deus te conhece mesmo quando as pessoas não te conhecem e entendendo que Deus salva aquilo que é necessário. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.